na época que estava sendo feito o projeto e já começada a edificação do centro administrativo da cidade. E a equipe que estava fazendo era a equipe que tinha terminado de fazer o estádio Parque do Sabiá e foi transferida para essa obra. E eu não passei lá, mas eu soube hoje, através do TACS, que é realmente um centro administrativo muito importante, que foi todo executado. Então eu parabenizo a cidade por isso. E dizer assim, só do ponto de vista de saudade, gostei muito de quando desembarquei no aeroporto aqui, que pude caminhar pela pista e entrar na sala de desembarque. Que coisa boa. Hoje a gente vem dentro de um aeroporto e passa dentro de uma ponte de embarque e tal, e praticamente não tem contato com o meio externo. Então, isso foi outra coisa muito interessante. Mas, para cumprir o tempo e conseguir transmitir a mensagem, eu quero dizer que eu hoje não vim aqui, embora possa falar sobre eficiência energética. Já teve o seminário aqui, que eu não tenho dúvida nenhuma que deve ter abordado muito bem isso, porque conheço o seminário, mas só pude chegar aqui hoje às 3 horas da tarde. E deve fazer pelo menos uns 20 anos, devem fazer uns 20 anos, mas é do ano 2000 para cá, 25 anos, quando o Ronaldo começou com uma série de seminários, e o seminário Sanar, que é realizado no Nordeste, interativo. Um ano é no Recife, outro em Fortaleza, outro em Salvador. Já abordávamos sobre isso. O primeiro seminário, eu me lembro muito bem, que foi sobre district cooling, ou seja, os distritos de resfriamento, que hoje mais do que nunca estão em voga. E sistemas de lá para cá, a questão de centrais de água gelada com dupla temperatura, que nós vimos empregando já desde antes de 2008 aproximadamente, os sistemas com cargas completamente desacopladas. Agora o Cláudio estava falando sobre a questão de colocar as lâmpadas ultravioleta nas serpentinas de refrigeração, e quando nós fazemos as cargas desacopladas, somente as máquinas que tratam o ar externo e eventualmente uma outra mais para complementação, elas fazem desumidificação, as outras não, fazem resfriamento sensível. Então ela não tem o problema nem da contaminação, nem da queda de eficiência. Mas como o assunto hoje não é, e aí colocamos isso nas máquinas de tratamento de ar externo. Então, como o assunto hoje é a descarbonização, eu gostaria de dizer que essas são minhas fontes de referências que vêm comigo há muitos anos. Primeiramente a ASHA, depois a REVA, que é a versão europeia da ASHA, sendo que ela é a federação, porque aqui é uma nação, é quase que o Canadá está junto também. São 50 estados aqui, né? Mas aqui são 40 praticamente, não, 30, aproximadamente 30 países, e os 30 países eles compõem exatamente a REVA, que é a ASHA europeia. E essa entidade, que foi fundada em 1974, e que ela cuida de todo o planejamento, pesquisa, planejamento e uso, e a implementação do uso da energia para os países da OCDE. E quem são os países da OCDE? 36 ou 38 países, acho que 38 países, onde são os 3 da América do Norte. Na América do Sul já temos 2, o Canadá, o Chile e a Colômbia, e os 2 lá da Oceania, né? A Austrália e Nova Zelândia, e 2 na Ásia, o Japão e a Coreia do Sul, e 28 ou 29 ou 27 na Europa. Então, evidentemente que o mundo adiantado, o primeiro mundo, ele está ali. Então, isso aqui, eu cito como referência, digo que para mim foi, vamos dizer assim, um impulso enorme que eu tive nas minhas fontes de referência, na medida que eu comecei a adotar. Essa entidade, ela usa muito, é quase como se você tivesse aqui um misto da ASHA com a REVA aqui dentro. Então, eu dou isso como sendo uma fonte de referência, que eu digo que é extraordinária, extraordinária. Muito bem. E qual é a situação que nós vimos falar hoje sobre a questão do aquecimento global e sobre a questão da descarbonização. O que é que a situação hoje que ocorre é essa aqui.
pronto, eu encontrei essa referência desse projeto Drawdown. Esse projeto ele foi fundado em 2013 e em 2016 ele fez esse projeto Drawdown. Eu fui procurar exatamente o que seria a tradução disso para dar certo com isso aqui. E aí eu encontrei que quando você fala numa mina, quando você rebaixa o nível da mina, aquilo ali exatamente você fazer um drawdown na mina. Em toda mina você rebaixa, porque você vai retirando e ela vai baixando. Então o que é o drawdown? O que o drawdown pega? Diminuir as emissões, porque as emissões hoje, segundo esse projeto, ele atinge um total de 100% quando os ecossistemas terrestres só têm capacidade de absorver 41%, sendo 24% essas fontes na Terra e 17% nos oceanos. Então 59%, é mais da metade do que se gera, vai se acumulando na atmosfera. E cada vez vai acumulando mais. E isso vai provocando cada vez maior incidência de aquecimento global e de ondas de calor e de tudo isso que a gente está vendo por aí. Então qual é a função? O que eu vi nesse projeto e peguei como sendo um dos melhores dos programas que eu já vi, é exatamente mostrando como seria o caminho para resolver essa questão. E são dois. Primeiro, reduzir as emissões. Segundo, recompor a capacidade dos ecossistemas, que chama-se aqui de sumidouros. Os sumidouros, os terrestres e os sumidouros nos oceanos. Então, se nós conseguirmos reduzir isso aqui, como é que está isso? Isso é para o mundo. Na produção de eletricidade, decorrem 25% das emissões, 24% para processo de aquecimento e de uso da agricultura e uso da terra, 21% na área industrial, 14% nos transportes, 6% nos edifícios. Sendo que esses 6% nos edifícios não inclui a energia elétrica. Inclui a energia térmica, o gás que se vai na cocção, que se gasta na cocção e em aquecimento, fazendo, por exemplo, uma caldeira, fazer água a 60 graus, quando você faz uma chama, queimando a 1200 graus para fazer água a 60 graus, coisa desse tipo assim, tá? E outras são 10%. Então esse total aqui, dessas correntes fontes, e aqui as fontes atuais do meio ambiente, o desmatamento e uso da terra e processos de agrotóxicos, etc., contribui muito, tá? E outras pontas dessas daqui. Então, o que seria, como é que se poderia recuperar aqui? Reflorestando e aqui limpando os oceanos e deixando de sujar os oceanos. Então, veja que o déficit é muito grande. Se a gente pensar que, podemos dizer que 1,5 daquilo que o meio ambiente absorve está se acumulando na atmosfera, porque são 60%, enquanto aqui é 40%. Então o problema é muito grave. Muito bem, então indo em frente, é isso aqui que ocorre hoje. Isso é um gráfico mostrando a acumulação de CO2 equivalente no meio ambiente ao longo do tempo, crescente, e aqui ultrapassando a capacidade dos sumidouros em absorverem e aumentando a quantidade de CO2 equivalente de contaminação no meio ambiente. É isso aí. E o que ele propõe, esse projeto Drawdown? Ele tem duas proposições, uma primeira e uma segunda, uma delas mais ambiciosa do que a primeira, a segunda. Então, nesses casos, que seria mais ou menos alguma coisa que a gente vai ver daqui para frente, mas passando por reflorestamento, por recuperação dos oceanos, e também com a redução das causas, tentar-se fazer algo que atingisse um equilíbrio, que a partir dali não subisse mais, tanto no que diz respeito à quantidade de CO2 equivalente. Isso aqui não é só o CO2 do ar que a gente mede, que já tem que ter CO2. Na época da Revolução Industrial, esse número era 280, lá por 1880 mais ou menos, ou 1900. Em 1967 era 320, e hoje a gente sabe que está em torno de 420. Mas aquilo que se mede é o CO2 do ar mesmo.
isso aqui já seria CO2 equivalente com outros componentes, como por exemplo de gases refrigerantes que vazam, que vão para a atmosfera. Então nessa primeira opção aqui, no final do século, nós teríamos aqui, no ano 2050, 540 partes por milhão. Hoje nós estamos em torno de 440, por aí assim. E aqui, na segunda opção, que seria mais ambiciosa, seria 490 por volta do ano 2045. Isso já é mais. Isso não significa dizer que voltou ao que era. É uma oportunidade de zerar a receita para a despesa. Muito bem. E em termos de temperatura, na opção 1, se chegaria a 2 graus de aquecimento a mais médios no final do século, e 1,5 grau na opção 2, que é mais ambiciosa, seria 1,5 grau. Isso é uma diferença enorme. A gente está falando ali de meio grau, mas em termos de resultado de propagar desastres, isso é uma coisa, em termos, por exemplo, de subir nível de oceano, é uma diferença muito grande. Isso aqui cumpriria o Acordo de Paris, que estabelecia exatamente isso aqui. Então, qual é o nosso trabalho? Então, o que é que a Nova Técnica Editorial está trazendo hoje para cá, para vocês, nesse entrave? É exatamente esclarecer a respeito disso aqui. Não quer dizer que vocês não saibam disso, mas na hora que vem alguém aqui e que fala disso, isso reforça aquela convicção que a gente tem. Pronto, então é isso aqui. Eu estou dando as fontes de informações porque eu acho que o melhor conteúdo que você pode dar a alguém é você dar uma fonte de informação. E sabe o que é que eu faço? Quando eu leio um artigo, por exemplo, um artigo que sai em qualquer revista, mas vamos falar da revista da ASCO, quando você vê aquele artigo, vá lá no fim que você vê as referências. Às vezes tem 40, 50 referências. Imagina que quem fez aquele artigo pegou o conteúdo, olhou aquele conteúdo todinho, pegou o melhor que tinha daquilo ali e produziu. Então, eu não deixo nunca de, não dá para ler a referência, mas não deixo nunca de ir. E isso aqui foi de uma referência. Isso que eu peguei aqui foi de uma referência. Muito bem. E isso aqui o que é? Olha, isso foi publicado, não está nem não chegou ainda nem para os usuários, mas já está postado, junho de 2024. Isso é uma norma chamada norma 240P, que é agora do ano de 2024, que estabelece exatamente aqueles caminhos que o drawdown mostrou, como você chegar ali e como quantificar aquilo. Então imagine aqui que um edifício, vamos falar que isso aqui é referente aos edifícios. Um edifício, ele começa a emissão de gases de efeito estufa para o ambiente, de carbono, na época que você está captando os produtos aqui que estão embutidos aqui, olha, tá vendo? Isso aqui seria vamos dizer assim, o carbono embutido. Está aqui na extração dos produtos, por exemplo, na fabricação de aço, na fabricação de cimento, alumínio, ferro. E esses 4 componentes que eu disse, eles são responsáveis por 15% do total das emissões que são praticadas hoje. 15%, olha que é muita coisa, 15%. E tem algum edifício que seja construído e que não use isso aqui, então ele começa aqui, ó. O carbono incorporado, ele começa aqui. E depois ele vai na construção. Ele está chamando aqui de A1, A3, aqui de A4, A5. Isso aqui vai na construção. Até o transporte que você faz. Quanto mais distante for o transporte, mais carbono incorporado vai ter aqui. Então imagina o concreto, quanto tem, se você botar ali cimento e aço no concreto, quanto tem de carbono incorporado ali. Hoje já existe, dentro daqueles programas, daquelas modalidades de reduzir as emissões, está se estudando se fazer edifícios, por exemplo, até 8 pavimentos, utilizando muita coisa, tirando a estrutura de concreto e botando estrutura de madeira, principalmente de bambu. Então, enquanto o concreto ele leva para lá o carbono, a madeira, ele já retirou o carbono. Daqui a pouco a gente vai ver. A madeira já retirou o carbono. Então é como se fosse um carbono negativo ali. Pronto. Então é uma forma de praticar aqui a redução do carbono incorporado. É o título da palestra. Que quando nós fizemos um contato o ano passado, do outro ano a gente tinha feito sobre eficiência energética. Nós falamos todas as palestras.
energia, reduzir antes de gerar, o ano passado. Esse ano, a contribuição do AVAC-R, ou do AVAC-R, com A, como ele coloca, que deve ser mesmo assim, para a descarbonização da economia. Ele foi logo lá na economia, então a economia é a última coisa que a gente vai falar. Então ele já foi lá no fim, foi ele que escolheu esse título. Ele tinha apresentado duas sugestões para o conselho editorial da revista no final do ano passado, escolher as matérias desse ano, e quando ele me consultou sobre isso, eu disse, vamos naquela que você propôs, você colocou, vamos então na descarbonização do meio ambiente. Tá, então tá aí. Muito bem. Então aqui terminou a construção do edifício e aqui vem o uso. Então tudo que vem aqui, então se esse edifício aqui usar 100% de energias renováveis, não significa dizer que ele não emite carbono, porque a emissão vai aqui, ó. A emissão é a emissão desde o berço até a construção e depois desde a operação. Isso aqui envolvendo energia e água. Muito bem. E depois disso, quando chega no fim, aí vamos demolir o edifício. Pronto. Olha, o que está vindo aqui como proposição daqueles dois assuntos que eu falei, que isso está naquela norma da ASHA e que está no projeto Drawdown, é fazer com que o cemitério desse edifício, ele seja o berço daquele edifício ali. Então não se deve nunca demolir um edifício. No dia desse me passaram num grupo que eu tenho lá, não sei se foi acho que foi no Japão, a demolição do edifício foi uma coisa rapidinha assim. Não se deve jamais fazer isso. A economia circular, tudo que tem no edifício ele pode ir para outro edifício. Então esse edifício aqui ele vai ser um edifício, ele pode até se tornar um edifício carbono zero incorporado, porque esse daqui já quilos de CO2 equivalente para cada megawatt-hora de energia produzida. Muito bem. A Europa e a OCDE, o que é a OCDE? Aquilo que eu acabei de falar ainda agora. Europa, OCDE. 3 vezes. Estados Unidos, dá 4 vezes aqui. China, dá 8 vezes. Então como é que a China vai dizer que fez um carro elétrico, que vai ter emissão zero, e se vai usar uma energia dessa qualidade aqui? Então se a energia tem esse contexto aqui, não se pode dizer que o carro elétrico ele não vai emitir, ele vai emitir sim. Agora, no Brasil, se poderia até chegar perto de dizer isso aí. Agora, o que não se pode é injetar uma grande quantidade de veículos consumindo energia aqui para esgotá-la em termos, não esgotá-la, mas reduzi-la em termos de fontes que você tem para outros tipos de uso, sem aumentar a produção da energia. Então implica em aumentar isso para poder usufruir daquilo. Aquela propaganda que se faz, ela é, de certa maneira, é meia verdade. Eu não vou dizer que é enganosa, mas vou dizer que é uma meia verdade. E isso aqui está mostrando aqui como é. Então, muito bem. Mas por que é que o Brasil tem uma matriz energética que emite tão pouco? Porque ele tem, nós vamos ver mais na frente um pouco, mas ele tem 87% da energia elétrica produzida no Brasil, ela é de fontes renováveis. Por quê? É muita elétrica, não é muita eólica, nem é muito fotovoltaica. A grande parte é a hídrica, das hidrelétricas que você tem. Dá o quê? Dá 60%, 57%, 30% mais ou menos dessas duas que eu acabei de falar, mais alguma de energia renovável da biomassa, das usinas de açúcar, de cana, etc, etc. Muito bem. Então, se isso aqui, eu estou mostrando aqui, exatamente porque eu quero chamar a atenção para essa meia-verdade aqui. Que eu não quero chamar de outro nome, por enquanto estou chamando de meia-verdade. Ora, então, se isso aqui é o resultado, que eu vou dizer, se nós utilizássemos, por exemplo, carvão, olha aqui quanto é que o carvão emite. 1.106 quilos de CO2 equivalentes por quilowatt-hora. Muito bem. E quanto é que o derivado de petróleo? 819. Isso foi o que eu coloquei aqui para mostrar a vocês. Se nós somarmos isso aqui, essa média, significa dizer, e se pegarmos essa média e dividir por 692, nós vamos chegar à conclusão que 72%
da energia elétrica da China é produzida dessa forma aqui. Então, quem produz desse jeito não pode dizer que está entregando ao mercado um veículo para fazer emissão zero. Mas é uma meia-verdade para não ser mais radical, que nem é ser radical. Mas se nós fizermos com o Brasil, e dissermos que o Brasil, por exemplo, não está usando praticamente nada de carvão, mas usa gás natural, e usa alguma coisa também, acho que ainda bastante, e olha que o transporte não está aqui, nós estamos falando de energia elétrica. Então, se nós fizermos essa média aqui para o Brasil, nós vamos encontrar que 85% em cima dessa média dava 86%. Então está razoável. Então nós temos 13% aproximadamente o equivalente de energia consumida disso aqui. É isso que eu quero chamar a atenção. Mais do que a eficiência energética, eu quero mostrar essas questões aqui. Muito bem. E pronto, e agora mostrando aqui, eu vi isso no mês 3, agora do mês 24, em algum programa aqui, essa fonte é a ONS. Mostra que isso aqui está errado. Isso não é a matriz energética brasileira. Isso é a matriz elétrica brasileira. A matriz energética brasileira envolve, inclusive, o transporte, que são carretas queimando óleo diesel nas estradas, transportando mercadoria. Então, 14% eólica, 6,3% são térmicas, essas são aquelas que correspondem aos 13% da energia que a gente viu agora há pouco ali, que pode ser com gás natural, ou pode ser... carvão tem pouquíssimo, acho que ali pro lado de Santa Catarina, alguma coisa. Energia solar 3,8%, ele é muito mais do que isso, porque aí não está contada a questão dos micro e mini produtores, que são as residências. Então isso não está aí, tá? E alguma coisa de nuclear. Pronto. Então, daqui já dá para se ver que aquele número 87 ele é verdadeiro em relação a isso. Agora a China, essa data está um pouco desatualizada, tem 3 anos, mas eu já vi isso aqui como sendo, tenho quase certeza, que vi que isso aqui chega mais ou menos a 380 e pouco. Mas isso é verdade, olha, ela produz muito mais energia, isso aqui é elétrica, acho que é solar, isso aqui tudo, do que os outros 4 somados aqui. E por que ela tem uma matriz energética daquela qualidade elétrica com aquele nível de poluição? Porque usa muito derivado de petróleo e usa muito carvão. Pronto. E o Brasil, hoje eu acho que é 15, esse número aqui para o Brasil hoje é 15, esse número da AB Solar. Então, isso daqui são 25 vezes. Então eles produzem 25 vezes mais energia renovável do que nós, e poluem 8 vezes mais, a energia elétrica dele polui 8 vezes mais do que a nossa. 680 contra 85, como foi mostrado agora ali há pouco. Tá? Pronto, e aí chegou, no final das contas ele foi rápido, não, vamos fazer. Aí colocou o título, como o AVAC pode, o papel do AVAC na redução de carbono da economia, descarbonização da economia. Ele foi direto lá no fim. Então está aqui, a economia, o Brasil tem 13, isso aqui é quilos de CO2 equivalentes por cada dólar, 13, está igual com a Europa, com a OCDE. Os Estados Unidos estão 50% acima, e a China tem 3 vezes e meia. Então quando nós compramos, não tem agora aquele negócio do projeto lá para aprovação de taxação da importação de $50 e tal, isso é mais ou menos aqui. Quando nós compramos algo daquele, nós estamos comprando um produto que tem 3 vezes e meia mais carbono incorporado do que o concorrente que está produzido no Brasil. Quem quiser comprar, vai comprar, mas com isso aqui já sabe que está contribuindo com esse aspecto aqui da questão da carbonização do meio ambiente. Pronto. Então, isso aí, eu trazia e trago como meta, nesse seminário desse ano, trazer essa mensagem. Por quê? Vocês, recebendo essa mensagem, você já sabia muito bem. Se não sabe, chequem para ver se é verdade, e se for verdade, transmitam isso para frente. Pronto. Então, qual é o propósito aqui? Nós já vimos que a questão é 100 contra 41. 59 se acumulando no meio ambiente. Então o processo é
buscar o equilíbrio entre emissões e retenções. Se possível, um superávit, mas pelo menos um equilíbrio. Muito bem. Então, isso daqui, ó, pronto. Esse é um cientista japonês. Uma das principais fontes de referência que eu peguei foi esse livro dele aqui, sobre exergia. O que é exergia? Exergia é uma forma de falar da energia de alta qualidade. A energia que tem capacidade de realizar trabalho. Então, tudo que existe, por exemplo, a energia elétrica, 100% dela é exergia. Você faz o que você quiser com ela, você transforma ela em qualquer outro tipo de energia, sem perda na transformação, tem perda nas redes, não pode, e transporta da distância que você quiser. Tem hidrelétricas no Brasil distante 1000 quilômetros dos centros de consumo. Muito bem. Então, o que ele mostra aqui é que se nós tivermos essa torneira equilibrada com esse nível, ele vai ficar permanente ali. A produção igual ao consumo, o nível é permanente. Se nós praticarmos aqui a abertura dessa torneira, isso pode transbordar, a abertura dessa torneira, isso pode esvaziar. Mais uma vez, se nós controlarmos isso aqui, esse sistema ele permanece inalterado. Então isso é uma forma de raciocinar em referente ao meio ambiente. Daqui à Terra, o Sol emite em relação à Terra, se fosse numa perpendicular, mas não é, porque o Sol são 8 ou 9 planetas, agora não me lembro, eu acho que são 8 ou 9 planetas, então ele foca para a totalidade dos planetas. E essa linha, ela não atinge a Terra diretamente. Isso aqui seria a esfera, isso aqui é a seção transversal. Isso é um quarto, então na realidade atingiria 1353 dividido por 4, seria isso aí. O que é que está dizendo? Ora, mas se o Sol joga essa quantidade de calor que nós estamos relacionando com aquela, por que é que a Terra não esquenta demais? Não esquenta demais porque tem um sumidouro aqui, porque do outro lado tem um universo que está a 270 graus abaixo de zero. Então não é que o frio vem em direção à Terra, mas o frio tem a capacidade de receber a irradiação do lado quente. Então, isso tem que permanecer no equilíbrio para que a temperatura média do globo terrestre fique em 15 graus. Se a gente falar isso em relação a Júpiter, Júpiter é 500 graus. Por conta de quê? Da relação dele com a Terra, com a posição dele em relação ao Sol. E Marte está a 60 graus abaixo de zero. E a Terra está numa posição privilegiadíssima. Agora, a Terra não tem como controlar isso aqui. E a Terra não tem como controlar o efeito do meio do universo de 273 graus, 270 graus abaixo de zero, absorvendo a Terra. Aquele número é um número que não pode ser mexido. Não é uma torneira como essa que a gente possa mexer aqui. Então, o que nós podemos mexer é fazer com que as coisas que aconteçam aqui, elas tenham equilíbrio, que a gente já viu lá no começo que não tinha equilíbrio. Pronto, é aí que se pode equilibrar. Muito bem. Então, está aqui mostrando, agora, são 1300, isso aqui. O Sol, a vista, isso aqui é processo, entropia e exergia. Então, o Sol manda 1353, mas eu já mostrei lá que era dividido por 4. A Terra tem 30% de capacidade de refletir, então ela absorve 70%. E o Sol, numa transformação, os 100% da energia solar só se transforma em 95%, 93% de exergia. Pronto, então o que chega na Terra é 220,7. Esses 225,7 eles são assim, ó. 66% eles ficam aqui no ar, e 146 desses 176 que vem aqui, 64 vem aqui, 146 eles se jogam aqui na Terra. Isso aqui é para fazer uso da fotossíntese. A fotossíntese é a forma da energia solar que faz o crescimento das árvores, o crescimento da vegetação e de todos os seres vivos que existem na Terra. Então, pronto, esse equilíbrio aqui, ele ocorre, e aqui se mostra como, de tal maneira que, aí eu vou mostrar mais um detalhe disso aqui, como é, esses 115, como vão. Daqui é onde se pode tirar os coletores solares para retirar a exergia na forma de energia térmica e de energia fotovoltaica. E esse aqui é o que vai para a Terra para produzir a fotossíntese e a vida. Porque na realidade a fotossíntese produz as árvores e os seres vivos do meio vegetal,
E é com isso que existe, que se viabiliza a vida na Terra, como nós vamos ver mais na frente. Assim. Então, isso está mostrando aqui, olha, para uso como exergia, e esse aqui, uso como fotossíntese, somando tudinho, dá os 220. E como é que se devolve para o meio ambiente? Devolve para o meio ambiente, lá para o universo, já na forma de energia usada, a forma de entropia, que é a energia já degradada e já usada, um total que é 1.239, de tal maneira que 647 mais 536 são geradas aqui na Terra, e 0,56 é produzida pelo próprio Sol, pela própria energia solar. Então a soma disso dá isso, e a soma disso dá aquilo ali. É assim que se faz, que ocorre o equilíbrio do meio ambiente. Muito bem. Pronto. E agora aqui, olha, aquela radiação solar que vem aqui, que eu mostrei lá, que vinha para a Terra, é exatamente essa. E aqui ele está mostrando a circulação dos átomos de carbono, porque sem átomos de carbono não existe geração de nada. A circulação dos átomos de carbono. Aí vocês podem perguntar, olha, nós viemos aqui para uma palestra de ar-condicionado e nós imaginávamos que íamos ver ali uma máquina de ar-condicionado e nós estamos vendo ali um caprino ou um ovino ou alguma coisa. Mas só para que tenha o ar-condicionado, primeiro precisa ter a vida. Então a vida começa por aqui. Isso aqui antecede. Então, essa questão aqui, nós vamos ver melhor, mas o que eu queria mostrar era que daquela energia solar, aqueles 220, aproximadamente 38 vem para cá, nós vamos ver no anexo em seguida, e aqui o carbono circulando, um total de 120 unidades aqui, ó, unidade de carbono, de tal maneira que esses 120 unidades de carbono que são produzidas, que são eliminadas, a própria planta consome 120 e os outros reinos que existem, animal, vegetal, etc., consomem os outros 60%, 50%. Então, isso mostra que a árvore, ela não é um consumidor de energia, ela é um produtor de oxigênio. Pronto, vamos lá, é um produtor de oxigênio. E dessa forma, na hora... E o que é que precisa para isso? Vou mostrar aqui que tem a água sendo aspirada aqui pelas raízes. Ali vem os elementos químicos que compõem o ar do meio ambiente. Aqui vem a energia solar. Esses três fazem essa composição para essa produção aqui. Agora, 0,6% desse total de carbono, ele se acumula aqui, ele fica embutido aqui no solo. E isso é decorrente de quê? De madeiras que morrem, de vegetais, de animais, até do próprio homem, que são sepultados, e isso gera os gases ali, e esses gases são exatamente aqueles gases que a gente chama de combustíveis fósseis, eles são resultado disso. Então aquilo que existe ali nos países da OPEP é o resultado de 4 milhões de anos acumulando isso, e de um momento para outro se quer queimar e jogar aquilo tudo na atmosfera, e aí não são mais 4 entre 60 em termos de carbono que vem aqui. É muito mais do que 4 causando esse desequilíbrio. Então quem quiser saber a fundo como é que funciona, eu me dei o trabalho de pegar esse manual aqui, que é excelente, e procurar e verificar isso, como era que funcionava. E encontrei. Muito bem. Aí ele mostra aqui agora, já que, está vendo aqueles 38, que é uma composição daquele que vem lá do Sol, daqueles 220, esse é usado exatamente aqui na fotossíntese, junto com o carbono que tem no CO2 e junto com o hidrogênio que vem da água aqui a partir da raiz. Se não tiver água aqui, a árvore não cresce. Vocês, quando tem uma planta em casa, vocês colocam água no vaso da planta. E a planta, ela não pode ficar o tempo todo dentro de casa sem receber sol. Ela tem que receber sol também. Então aqui está exatamente mostrando como é que a vida funciona. E cada porção dessa daqui, que ele está chamando aqui de glicose, que nada mais é do que os carboidratos. E carboidrato é o quê? É uma das partes da alimentação, que alimenta o reino animal e que nos alimenta também, mas nós nos alimentamos também de proteína, e a proteína vem daqui, que pode vir de grãos também. Então, isso aqui, vê-se que ao produzir 1,15,
A planta consome a metade, mas ela fornece a metade para o resto. Então, se cortar isso aqui, acabou a probabilidade de preservação da vida sem prejuízo. Pronto. Então, era isso aqui que eu queria para trazer para vocês. Depois, se precisar, a gente volta, mas eu acho que está explicado isso aí. A produção de 1 mol de glicose aqui, 1 mol de glicose, que ele chama de glicose aqui, leva 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Então, como aqui não tem hidrogênio, o hidrogênio tem que vir por aqui, que é a água. Aí ele dá mais um detalhe aqui, ó. Pronto, agora aqueles 227, 66 são aqueles que vão que ficam no ar para se fazer a coleta e fazer a geração de energia. Os 116 eles vão diretamente para o solo e os 38 eles vão para as árvores aqui. Muito bem. E aqui, isso se transforma, tudo essa soma, ela é transformada em exergia. Não é, por que é que ali é 1, essa exergia, os números são menores, porque são usados aqui é watt e ali é uma outra, INS por metro, ONS por metro quadrado, uma coisa assim. Então, por isso, mas esse número aqui e esse número aqui, eles são compatíveis, e esse número ele tem que ser compatível com a capacidade do universo de absorver toda a energia radiante aqui que vem dessa proposição toda aqui. Pronto, então nós não temos ação na Terra sobre isso e sobre isso. Nós temos sobre isso aqui. Pronto, e é isso aí que se... E eu vou mostrar aqui, mas eu não vou demorar muito nisso, porque a gente não pode dizer como o ar-condicionado contribui para a descarbonização sem falar dos gases refrigerantes. Mas se eu falar muito sobre os gases refrigerantes, falta para falar na frente. Eu procurei botar numa tela aí a maioria dos dados que são razoáveis. Ó. Mas ODP, ninguém fala mais gás hoje com ODP. ODP é aquele que atacava a camada de ozônio. Que no caso era o refrigerante 22, o refrigerante 12, o 502, todos aqueles ali. Então hoje a gente não fala mais disso. Isso é um phase-out que já acabou. Mas fala-se muito em GWP. O GWP do R410 é 1920, o GWP do R134A é 1300, e tem outros, um que se usa na refrigeração 404A, acho que é 3200, e assim vai. Então, hoje, não se está mais focado em falar nisso aqui, porque é fato já consumado e resolvido. Fala-se na redução desse GWP, que é uma das causas também daquele aquecimento global que dá aquele descalabro que a gente viu ali. Então, muito bem, eu procurei sintetizar aqui, eu vou ver se eu consigo transmitir para vocês isso. Pronto. O gerenciamento do uso, a questão de detecção de vazamento, não se pode deixar acontecer um vazamento numa máquina de refrigeração e aquele gás vazar até que você vai saber que ele vazou, porque a máquina não tem mais rendimento. Então isso não pode ser mais. O que se fala hoje é que tem que se ter um gerenciamento e uma gestão sobre o uso. Muito bem. Mitigação das cargas de gás. É fazer os equipamentos com a menor e a instalação com a menor carga de gás possível. Então é uma outra forma. Instrumentação para detectar e estancar vazamento. Eu estava vendo há pouco tempo, então tem um processo que bota a partir daquele diagrama temperatura e entropia, que dá a temperatura de descarga. Quando você, isso é perfeito. Quando você vai diminuindo a carga de gás, o refrigerante tem um superaquecimento maior aqui, porque não tem refrigerante suficiente. Aí ele vai e ele superaquece o refrigerante na sucção, e com isso a temperatura de descarga aumenta demais. Então esse sistema, ele vai medir a temperatura de descarga, e aquela temperatura de descarga vai lhe dizer que aquele gás está vazando, e você já vai na frente para evitar aquilo e estancar aquele vazamento. Não é permitir que aquele vazamento vá. Muito bem. E a redução do GWP? Já se foi falado isso aqui agora há pouco atrás. Então nós temos hoje duas opções principais. Uma delas é fazer um mais baixo GWP, que seria uma mistura daquele olefina, que são aqueles HFOs que foi falado aqui, de GWP igual a 1, GWP menor do que 2, está aqui, ó. Mas se você mistura dele com um desses HF6,
HFC é o quê? Eu coloquei dois exemplos aqui. O 134 e o 410 são os mais usados. Mas não quer dizer que seja só esse. E que isso aqui só possa ser substituído por esse refrigerante e que aquele só possa ser por aqui. Mas eu quero mostrar a vocês que cuidados se deve ter, que não é só reduzir o GWP. Tá? Então, é preferível, em muitos casos, você ter uma redução do GWP do que você ter um baixíssimo GWP por conta da questão da segurança. A questão da segurança, o refrigerante A1, ele tem a toxicidade do refrigerante, ele é classificado por letra. Então começa A, B e C. E a flamabilidade é por números. Então ele tem 1, 2, 3. Aí a Ashley colocou um 2L, esse L é o de baixo, que está entre o 1 e o 2. Então é 1, 2L, 2 e 3. O refrigerante 134A e o 410A, eles são um A1, tá vendo? Então eles têm a menor toxicidade, nem tem, e a menor flamabilidade, que é baixíssima, A1 e A1. Então quando se vai substituir um refrigerante, por exemplo, pelo 513A, isso é um caso que a gente está fazendo, inclusive, num trabalho agora que está sendo substituído. Esse 513A, ele é uma mistura do 134A, 44%, com o olefina, o resultado da olefina, o R1234F, que é isso aqui. 1234F, ele tem uma classe, um GWP menor do que 1. Tá aqui. Então, a mistura disso, que dá 56% e 44%, como esse aqui não tem praticamente GWP, o GWP fica reduzido para 44. Então, quanto é que ele passa a ser? Deixa eu ver se você encontra aqui. 570. 570. Muito bem. E esse 570, o que é que a Agência de Proteção Ambiental americana, que é um órgão mundial que regula muito sobre isso, está propondo? Para a partir de 2025. Limitar o GWP a 700. Então pronto, está limitado aqui a 700. Tem 570. E que classe ele é? Ele continua sendo A1. Então ele continua sendo A1. E o RCL, o que é o RCL? É o limite da quantidade de refrigerante que você pode ter dentro do ambiente em gramas por metro cúbico na possibilidade de um vazamento. Questão de segurança para os usuários que estão lá dentro. Então ele tem um RCL 320 maior do que o do 134A. Né? Então ele diminui aqui e diminui aqui. Então é muito boa a solução essa daqui e está mitigando para 44%, porque reduziu a carga, o GWP. Muito bem. E do lado de cá, para substituir o 410A, cujo GWP é até muito maior, 1.300 contra 1.900. Lá na frente eu vou comparar isso aqui, 1.900. Então, a classe, isso aqui são as normas que estabelece. A norma 34A, tá? Ela diz como é que você deve fazer para você reduzir o risco no caso de vazamento. Tem umas séries. Então, eu indico essa norma aqui, a NBR 16666, que corresponde à norma da 34, e aqui, no caso de baixo, tem uma outra norma aqui, ó, a 15 e a 16069, que é a 15 da ASHA e a 16069 do Brasil, que dá exatamente a quantidade de refrigerante que você pode ter, esse RLC. Então, na hora que você faz isso aqui, ó, esse refrigerante que resultou daqui, da mistura para substituir o 410A, 50% do R32, que já é usado hoje como um gás refrigerante, mas ele não é um A1, ele é um A2L, com 50% do 125, que é um A1, mas quando você mistura, ele vai se transformar num A2L. E transformando num A2L, você só tem 49 gramas de RCL permissível. Então, eu estou chamando a atenção para saber que aumenta o risco, que é para quando forem substituir, terem em mente isso, que algo que era 420 passou para 49. Pronto. E como é que... Isso no Chile é menos problemático? Eu digo que o Chile está na cobertura do prédio, porque a gente usa amônio no Chile, Mas para um sistema de expansão direta é complicadíssimo isso aí. Como é que vai resolver essa questão? Então, eu estou dizendo isso aqui, que é para não ficar a ideia de que eu estou propondo que esse refrigerante substituir esse, tem
Tem vantagem, de um lado tem do GWP, mas tem uma desvantagem grande do ponto de vista de segurança. Eu sou mais a segurança do que o GWP. Então, eu prefiro ter um refrigerante de 467, que seja aqui 570, que seja de que colocar no lado dele um A2L, por exemplo, esse que a gente está falando, 1234F e 1234, cujo RCL dele é 75. Então, não pode ser esquecido isso aqui. Muito bem. E o que sobra ainda? Os refrigerantes naturais, que é o CO2, o propano, que são os hidrocarbonetos, e a amônia. Por que a amônia não serve? Por conta de que ele é um refrigerante, está aí que é a classificação, B2L. Então ele é um refrigerante B. Você só pode ter 2,2 gramas por metro cúbico. E como é que vai controlar isso? Aqui, você só pode ter, nesse aqui no propano, 9,5. Como é que vai resolver isso? No sistema de expansão direta? E o CO2? O CO2, ele tem está 54, a gente também controla o CO2 no sistema de ar-condicionado com a renovação, mas ele tem um problema seríssimo, que a pressão dele aqui dá 70 quilos. E 70 quilos é como se fosse uma bala disparada por um instrumento. Né? Então, onde é que vai estar a segurança com isso? Pronto, está aqui. O que eu queria falar para vocês sobre refrigerante era isso aqui. Tem mais? Tem mais. Falando agora mais, falou. Durante o curso deve ter havido aqui no seminário, deve. Mas eu acho que isso aqui, até então eu não tinha apresentado esse número todo eu resolvi botar esse número todo de elementos. Pronto. E aqui chegou uma comparação que eu vim há muito tempo querendo fazer. Como é que se diz que você pode pegar... Olha, Ronaldo está falando que o tempo está terminando. Você libera o tempo que você quiser. Quando você quer para parar, eu paro. Ainda tem muita coisa aí, mas você que vai dizer que o seu tempo está. Então, há muito tempo que eu estava querendo fazer uma comparação entre... Aliás, a revista Climatização, ela complementares ou um compete com o outro. Muito bem. Eu quis inserir isso aqui. Essa norma é a norma daqui, ó, 228 de 2023 da ASHA. Ela mostra aqui os vazamentos de gases refrigerantes, dependendo do tipo de instalação, e aqui estão os GWP dos refrigerantes que eu quis trazer como comparação para vocês. E aí eu fiz essa pergunta que eu trouxe para cá. Qual a relação de emissão entre um sistema VRF e um sistema de água gelada equivalente? Está aqui feito. Eu peguei os dados. A ASHA, essa norma diz o seguinte, que um sistema de chillers a água, ele vaza 5% por ano da carga de refrigerante que tem dentro dele. E que um sistema de refrigerante variável, ele vaza 10% da carga. Então nós podemos dizer que a emissão é 2 vezes? Não é 2 vezes só. 2 vezes é o percentual. Mas a carga do sistema VRF, certamente ela é muito maior do que a do chiller, porque a quantidade de tubulações é muito maior. Então dados de fontes de muita credibilidade mostram que esse número, ele é 2 vezes. Se você pega, está aqui, ó, o peso referência da água gelada e a relação, o peso de referência do VRF, um é o dobro do outro. Então a quantidade de gás vazado não é o dobro, é 4 vezes. E depois, os sistemas de VRF hoje, eles usam o R410. Está aqui o GWP do R410 e está aqui o GWP do sistema água. Eu não estou chamando isso aqui de mini chiller, não. O mini chiller usa também o R410. Eu estou chamando isso para um sistema de chiller de grande potência, substituindo um VRF de grande potência. Então o chiller de grande potência ele vai usar 134A. Isso aqui é uma vez e meia. Então se nós multiplicarmos isso aqui dá 6. Na situação de hoje é 6. O sistema seria 6 vezes maior a emissão do VRF em relação à água gelada. Agora, existe hoje mini chiller sendo fabricado usando o gás 32? Existe. Quanto é o GWP do gás 32?
675. Pronto. Então, se você pegasse aqui e botasse isso aqui contra 675, isso aqui não ia dar 6, não, ia dar 12. Porque isso aqui completava dando 1,5 vezes. Daria 3 vezes. 675 contra 1920 daria 3 vezes. Então, isso ia dar 12 vezes. 6 vezes 2 é 2 vezes. Mas eu estou querendo acreditar que num futuro, que eu não posso dizer que seja próximo, esses elementos aqui, eles estejam igualados. Mas esses aqui não vão igualar. Isso aqui não vai igualar, e isso aqui não vai igualar. Isso aqui é uma estatística feita por uma entidade de altíssima credibilidade. Só igualaria se isso aqui baixasse para 5, ou se aquele ali subisse para 10. Pronto. Então, é isso aqui. Pronto, isso que eu queria trazer. Esse, para mim, é um número... A última apresentação que eu fiz não tinha isso. A primeira apresentação que está vendo é essa daqui. Ok? Tem alguma dúvida disso aqui? Vamos em frente. E a contribuição do AVAC para o equilíbrio ambiental. Eu vou passar bem rápido isso aqui agora, porque é para poder terminar dentro do tempo, ou não ultrapassar muito tempo. Isso está na revista Climatização de agosto de 2023. Me foi pedido para fazer uma apresentação sobre isso. E eu coloquei isso aqui tirado de muitas daquelas fontes de informação. A primeira contribuição do setor do AVAC-R pode se dar pela mitigação que pode dar para a mitigação da crise climática, é ter consciência de que a fonte de energia mais barata e limpa é aquela que não usamos, mas aquela que não usamos por eficiência energética. Não pode deixar de usar trazendo comprometimento da qualidade do produto que você vai fazer. Com isso, não tem. Por exemplo, reduzir o conforto térmico, as pessoas perdem 13% da sua capacidade cognitiva. Então, reduzir a capacidade cognitiva da pessoa a custo de redução disso aí, essa é a coisa que não se deve nem cogitar. Porque a capacidade cognitiva não é nem a capacidade de você ia fazer 100 e fazer 80. É aquilo que você fizer, você fazer inferior ao que você ia fazer. Pronto, então, é isso aí. Então, isso não teria sentido. É indispensável aplicar os preceitos da transmissão do calor, da mecânica dos fluidos e da psicometria. Eu estava vendo agora a questão do Bocó e o apresentador dizendo com muita propriedade que ele economizava energia tal, e botou lá a temperatura da água de 7 graus, a mesma temperatura. Quando nós fazemos um sistema com cargas desacopladas, 70% das cargas elas trabalham pode trabalhar com a temperatura de 12 graus da água e não de 7 e nem de 5 que você precisa fazer para desumidificação. E para cada grau que você levanta a temperatura da água, você levanta o equivalente da temperatura de evaporação, da pressão de sucção por completo. Isso vale 3,5% de eficiência termodinâmica. Então 7 vezes 3,5 são 24,5%. Muito bem. Tá? E ainda mais, fazendo todos esses aspectos, se obteria, utilizando a eficiência energética aqui, tem um trabalho da ASHA, isso de 2017, que mostra, que fizeram lá na ilha de Manhattan, em Nova York, um prédio de uma grande empresa, eram 2 mil toneladas de refrigerante, não é a torre toda, e fizeram as duas simulações usando uma temperatura e usando duas, e economizou 28,3%. A gente tem caso medido nosso que deu 29,3%. Só por mudar. Então, se você botar o compressor de melhor eficiência, você vai ter, para uma situação de uma temperatura única, o melhor desempenho. Mas se você não botar o equipamento de melhor desempenho e você botar o processo de melhor desempenho, você pode superar aquilo. Agora, se fizer as duas coisas, economiza mais. Pronto, era isso que eu queria chegar. E aqui estava mostrando exatamente energia limpa e mais barata, não podia ser melhor do que a eólica e do que a solar. E lembrando também, agora naquela época eu estava falando sobre isso, mas o GWP, falando muito sobre o GWP. Isso foi de agosto de 2023. E aqui, exatamente o processo que nós usamos, isso está na Abrava, porque foi publicado lá, mas isso aqui faz parte de um dos anexos da Agência Internacional de Energia, aquela terceira entidade que eu falei, tem 90 anexos,
Cada anexo desse deve ter em média 100 páginas. Isso está num deles, mostrando que uma das melhores práticas é você, em vez de fazer a desumidificação e o resfriamento na mesma serpentina, você fazer equipamentos para fazer a desumidificação, não pode deixar de fazer o resfriamento, ele vai resfriar muito mais do que o necessário para poder desumidificar, e depois você faz o outro totalmente com resfriamento entre 15 e 17 graus, sem condensação. Então você só vai botar aquela lâmpada de proteção aqui, não vai botar nada disso aqui. E isso aqui pode se resumir a 4, 5, 6 máquinas dentro de uma instalação grande de 50 máquinas. Isso pode ocorrer. Muito bem. E ainda mais, fazendo isso, nós temos o caso desse aí, redução de 42% consumo de energia elétrica, 45% de água e 76% de emissões. Tem dados, isso foi um trabalho que nós fizemos, foi um projeto que foi para a Ashland, foi premiado e tem esses números e tem esses dados todos inseridos no sistema. Bem, aqui está, esse aqui é um site que tem High Performance Building, seria edifícios de alta performance, e ele mostra lá que você, em 2010 e 2000, entre 74 e 2010, a principal fonte de energia para o mundo foi a eficiência energética, contribuindo muito mais do que o petróleo, muito mais do que gás natural e muito mais do que a eletricidade. Tá isso. Então, não há dúvida nenhuma de que o caminho é a eficiência energética. E depois disso, então, por isso que eu falei que no ano passado, inclusive com a concordância e combinando com ele, as palestras dos entraques eram energia, reduzir antes de gerar. Era isso. Ou seja, eficientizar para precisar menos e gerar menos e resolver. Em vez de procurar qual é a fonte, primeiro procurar consumir o mínimo. Segundo ponto aí é ir para a fonte. Pronto. E aqui, isso é um trabalho que eu gosto de muito tempo. Isso está no manual daquele da Reva, que mostra a qualidade da energia. Por exemplo, aquilo que eu falei, você faz uma caldeira, e essa caldeira, você vai produzir água quente dela para um hotel, a 80 graus, aquela chama, você não tem como fazer uma chama menor do que 1.200 graus. Então você faz um aquecimento absurdo, para ter um valor de aquecimento muito baixo. Isso aqui se faz, você pode fazer com coletor solar plano, não precisa nem do vácuo, não, coletor solar plano. E se pode fazer com formas, fazer um processo de geração de energia onde a descarga seja feita, e tem vários e vários e vários. Porque não dá para botar tudo numa mesma apresentação. Mas acho que vocês viram a apresentação da Tosca sobre a questão de como fazer a geração do ar-condicionado de renovação, depois aproveitar lá para fazer. Então, aquilo ali está multiplicando o COP, reduzindo o consumo, e aqui você estaria fazendo o desastre do chuveiro elétrico, que é pegar uma resistência elétrica de qualidade de energia 100 e transformá-la numa qualidade de energia 0,07, quando você só precisaria 14 vezes, você degradou a energia 14 vezes, você deixou de usar essa energia em algo muito mais útil que requeria. Tem na revista do mês passado, uma parte que teve a minha participação, que o título é assim, compatibilizar a qualidade da fonte de energia, não está escrito energia, mas no global, compatibilidade entre a qualidade da fonte e o requisito da carga. Pronto. Essa carga, ela não requisita qualidade 100, ela só requisita qualidade. É assim, ó, está aqui, ó. 43 é a temperatura da água, 20 é a temperatura indicada para o meio ambiente. Segunda lei da termodinâmica. E embaixo, qual é a temperatura dividida? A diferença dividido pela temperatura da fonte quente. Qual é? 273 transformando mais 43, que seria a fonte lá. 7,28, ou seja, 0,07. Está ali. Então, mais importante. Pronto, eu vou arrematar isso aqui só com uma pergunta e com uma resposta lá para vocês. Uma máquina por absorção, ela produz, ela usa uma unidade de energia, de simples efeito, uma unidade de energia térmica para produzir 0,7 de energia de refrigeração fria. Isso dá um COP 0,7 dividido por
eu falei quanto? Uma unidade para 0,7, foi isso? Já é 0,7. Pronto. O COP já é 0,7. O COP já é 0,7. Pronto, é 0,7. Então, se você... Pronto, então o COP já é 0,7. Se você pegar... Lembra da palestra atrás que ele estava falando que o Chile dava um COP de 7? Isso é 10 vezes. Agora, pega um sistema de geração de energia e bota a descarga do compressor, do motor elétrico, jogar para fora gases a 300 graus de temperatura, provocando aquecimento lá. Então, porque aqui, se você pegar aquela unidade de energia ali, e a máquina de uma cogeração, ela só produz uma unidade de energia mecânica que transforma em elétrica, para cada 3 que entram. 2 ela joga fora aqui. Então você iria fazer um processo de cogeração desse e jogar 2/3 da energia fora, e depois você botar um Chile aqui pegando 1/3 da energia que você conseguiu produzir de boa qualidade, que era 1 entre 3, 0,33, e vai tirar 30% ainda para fazer ar-condicionado aqui. Então eu vou preservar isso e vou pegar aqueles 2 que se representam 67%. Não interessa se eu vou ter um copo 0,7. Interessa se eu vou fazer aquilo, vou passar na máquina, vou ter a água gelada ao mesmo tempo e vou jogar esses gases fora a 50 graus. Então eu deixei de agredir o meio ambiente. Em vez de jogar a 300, eu joguei a 50. E em vez de tirar energia elétrica aqui para produzir refrigeração, eu já produzi refrigeração. Pronto. Isso é o que se chama cogeração. Então não tem nenhum sentido fazer isso, nem muito menos fazer aquela questão do chuveiro elétrico com resistência elétrica. Pronto. E só para terminar, isso significa dizer que os edifícios não devem nunca ter uma fonte única de energia para qualquer qualidade que a carga quiser, degradando a qualidade. Ele deve ter. Se ali precisa precisa. Então está aqui, vai aqui 1. Mas aqui só precisa o quê? 0,7, 0,5, pronto, vai o que precisar. Então tem um sistema aqui de geração de energia térmica, às vezes o distrito polo, o distrito vida, etc. Então, em outras palavras, isso aqui chama-se compatibilizar a qualidade da energia com o requisito da carga. Deu para entender isso aí? Pronto. Ainda mais, isso aqui é uma tabela que tem no anexo 37, eu falei que deve ter uns 90, isso aqui é 37, ele dá a qualidade da energia. Energia mecânica, aquela que quando você queima o combustível do carro, o motor do carro, aquela ali, tem uma qualidade 1. Ela não tem mais perda em transformação. Ela teve perda naquela hora que você botou o gás, perdeu pela descarga ou pelo radiador 2/3, esse aqui não tem mais perda. Esse é qualidade 1. Energia elétrica, qualidade 1 também, tudo. Energia elétrica 1, energia mecânica, radiação solar. Lembra que eu mostrei lá que era 0,93? Ele está botando aqui como sendo 0,95. Por isso que a gente não admitiu o 1355 dividido por 4, multiplicado por 0,7, o número não era aquele. Ainda multiplicamos por 0,95 para dar os 220. Ele aqui está dizendo que é 0,93. Muito bem, 0,95. Lá a gente multiplicou por 0,93. Combustível nuclear, não quero nem falar disso. Combustíveis fósseis, 0,90. Por melhor que seja, eu falei ali na cogeração, jogou ainda 50 graus fora. Por melhor que seja o aproveitamento. Mas se não fizer nenhum aproveitamento, isso aqui é 0,33. Energia térmica a 100 graus, vale 0,21. Energia térmica, naquela equação que tinha lá, 100 menos 20, dividido por 273 mais 100. E aqui, a 40 graus, deu 0,06. Ali a gente deu 0,07, porque era 43. Aqui, ó. E a 20 graus? A 20 graus é 0, porque considerou-se ali o ambiente a 20. Então, na mesma temperatura do ambiente, está tudo perdido. Então, um sistema que não tem cogeração, quando o radiador e a descarga joga esses gases na atmosfera, 10 segundos depois aquilo já misturou-se com o meio ambiente, a qualidade dele é 0. Então ele não tem mais utilidade. A única inutilidade que ele teve, que foi usada como utilidade, foi jogar fora e comprometer, aumentando a temperatura ambiental. Pronto. Eu digo a vocês que o melhor que eu pude assimilar e organizar para trazer para vocês
Foi isso daí.